Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez vamos ranquear os circuitos aí que a Fórmula 1 já participou, já teve envolvido aí em possíveis provas da Fórmula 1. Então, segundo minha opinião, vamos ranquear aqui esses circuitos. Porém, queria pedir para vocês, antes de começar, né, deixar aí o like, se inscrever no canal quem não for inscrito, muito importante. Vamos lá, deixando claro algumas regras aqui, tá? Basicamente, os melhores de todos os tempos, né, que é a categoria onde eu vou colocar os melhores circuitos, pode ter no máximo 5. Ou seja, vou ter que alterar ali conforme eu for, né, enchendo ali, eu vou ter que ir descendo alguns talvez, né. Todas as categorias têm que ter pelo menos um circuito, essas são as regras que eu mesmo estou criando aqui. Então, é isso. Vamos lá, vamos tentar fazer um negócio bem equilibrado, à minha maneira. Logicamente, nos comentários, vocês vão colocando, eu prefiro esse ali, eu prefiro esse aqui. Queria saber de vocês o que vocês pensam a respeito. Vamos nessa ordem aqui, que já busquei aqui na Tire List, né, na Tire Make, já busquei basicamente essa sequência aqui, então vou utilizar ela. Então, basicamente, já é o que está previsto aqui. Então vamos lá, começando aqui, galera. Primeiro circuito, circuito de Abu Dhabi, Yas Marina. Tá, agora falando critérios meus que eu vou utilizar. Vou utilizar com certeza tradição, tá? Então quando chegar lá no GP de Mônaco, vai ter um peso no GP de Mônaco a tradição, querendo ou não. Mas tem outros fatores também, né? Como por exemplo, corridas épicas, né? É um circuito que promove muita ultrapassagem, muita disputa, né? Cada ano vence um piloto diferente, a classificação é bem disputada, né? A volta é mais próxima do primeiro para o segundo. Então eu vou tentar ver esses critérios aí. E também se eu acho, assistindo a corrida, se eu acho ela interessante ou não. Abu Dhabi tem alguns anos que não. Mas eu acho que aquele 2021 deixou Abu Dhabi com uma certa marca, né? Seja negativa para alguns que acham que o Hamilton deveria ter ganho aquele título, que foi errado o que o Michael Masi fez, deixar todos os retardatários passarem, só que estavam entre o Verstappen e o Hamilton, né? Se ele tivesse deixado todos, provavelmente não tinha aberto a última volta. E aí outros acham que ele agiu de maneira errada, outros acham que o Verstappen ganhou merecidamente. Então ele é um circuito que levanta muita polêmica, né, Abu Dhabi. E vou colocar ele aqui, na minha opinião, ele não pode faltar. Ele finaliza bem uma temporada, a gente já viu em 2021. Esse ano, né, tá tendo uma leve disputa ali por enquanto pela primeira colocação. Verstappen não tão distante, né, como esteve em 2023 e em 2022. Não deve ser campeão muito cedo. Então eu acho que tem tudo para esse ano a gente decidir, esse ano de 2024 lá em Abu Dhabi novamente. Então acredito, né, que não pode faltar eu colocar ele aqui. A Arábia Saudita. A Arábia Saudita, que é um circuito recente, já dá, não lembro o ano que foi colocado na Fórmula 1, mas ele vai ser substituído, provavelmente está sendo criado um novo circuito, na teoria lá pelos árabes lá, melhor, né? Então vai proporcionar mais disputa, ele tem mais subidas e descidas, mais curva cega. Então, já dá uma pista que já promoveu várias disputas, tem pontos de ultrapassagem interessante, mas eu colocaria, na minha opinião, no ok, tá? Não é um circuito que agrada muito, que agrega muito, mas também não é aquele circuito que, pelo amor de Deus, já podia sair. Austrália. Austrália, Melbourne, já por muitos anos abriu, né, o calendário da F1. Vai voltar a abrir o calendário a partir do ano que vem, né? Não sei até quando, mas no ano que vem vai abrir novamente o calendário da Fórmula 1. Melbourne é uma pista que tem tradição, que foi modificada ao longo dos anos, tá? Não é a mesma, sei lá, há 30 anos, né? Teve suas modificações. Acho que ficou melhor, ficou mais rápida, né? Facilitou para esses carros atuais fazerem ultrapassagem nela, né? O que os antigos já conseguiriam. Eu acho que é uma pista interessante, né? E vamos lá. GP da Austrália, cara, eu acho que não pode faltar também. Não colocaria em melhores de todos os tempos, por mais que teve diversas corridas épicas aqui, mas não colocaria ele como o melhor de todos.
Vamos para Áustria. Áustria Red Bull Ring, né, que acabou de ter essa corrida, né, onde eu estou gravando o vídeo aqui, acabou de ter no ano de 2024 essa corrida. GP da Áustria é bom, é um GP rápido, é um GP curto, as voltas são próximas, né, tem vários pontos de ultrapassagem, tem 3 aberturas de DRS, mas tem tradição, né? Aconteceu aquela situação com o Rubinho, não lembro o ano ao certo agora, se foi 2002 ou 2003, que ele acabou deixando o Schumacher passar na última volta, então para nós brasileiros é bem marcante aquilo. Mas como circuito, eu acho que eu colocaria no ok, tá? Para mim, na minha opinião, ele é um circuito ok. Assisto a corrida de boa. Na verdade, a maioria das corridas são boas. Esse ano só foi melhor por causa da briga Verstappen e Norris, que acabou tendo batida. E aí sobrou a vitória pro Russell. Mas se não, se tivesse ficado naquele segue um, segue o outro, não tinha sido uma corrida tão marcante para a temporada. Então eu coloco ela no ok. Azerbaijão é um circuito que tem tanto uma reta muito longa, né, partes de muita velocidade, como partes complicadas, né, que é aquela parte do castelo. Porém, é um circuito de rua criado, né, então tem muitas coisas ali que são criadas ao redor, não são reais, né, não são igual Mônaco, que realmente é uma cidade ali. Então, sei lá, Baku é uma pista nova também no calendário da F1, acho que não tem 10 anos. É... Eu, XST, colocaria ela aqui. É um circuito bom, é um circuito bom, mas eu colocaria. Não gostei, tem melhores. Por mais que tenha um grau de dificuldade boa, né, ali na sua pilotagem, né, para quem gosta de pilotar aí também, investir virtualmente, mas eu acho que tem melhores. Bahrein. Bahrein que agora, né, nesses últimos anos, abriu a temporada de Fórmula 1. A pré-temporada funciona lá, então é uma pista bem conhecida pelos pilotos também por isso. Bahrein, eu acho um circuito ok. Também colocaria Bahrein no circuito ok. Acho melhor do que, por exemplo, no Qatar, né? Qatar eu realmente é uma pista complicada para Fórmula 1, né? Mas quando chegar lá a gente fala do Qatar. Então eu acho que o Bahrein é ok. Não sei se entra na mesma linha da Arábia Saudita. Eu coloquei a Arábia Saudita no ok. Talvez o Bahrein seja uma pista melhor. Não sei se não pode faltar. Pode ser que eu mude ainda de ideia. Vamos ver, vamos preenchendo aqui. Bélgica. Bélgica, um circuito clássico, circuito tradicional, tem bastante disputa. Já tiveram diversas corridas épicas aqui, né? Até por causa da sua largada, ou seja, tem uma reta curta na largada, né? A partir do momento que os carros cruzam a linha, são poucos metros até a primeira curva, e a primeira curva é em primeira marcha. É uma curva muito lenta, então quase todo ano dá alguma confusão ali. Principalmente antigamente. Antigamente era certeza que o GP da Bélgica, primeira curva, ia ter alguma batida. Alguma asa ia rolar para um lado, alguma coisa ia acontecer. E eu acho uma pista tradicional na Fórmula 1, assim como em outras categorias também. Colocaria como melhores de todos os tempos. Assim como o nosso querido, não puxando sardinha, não é porque a gente é brasileiro, mas pô, é uma pista bem completa. Interlagos, né? Tem essa parte mais veloz do primeiro setor e do terceiro setor, e tem um segundo setor extremamente travado, então é uma pista bem complicada para você fazer o acerto do carro, né? Ou você vai perder muito no segundo setor para tentar ganhar no primeiro e no terceiro, ou você acaba perdendo um pouco no primeiro e no terceiro para você ter um segundo setor mais forte. É um setor longo, o segundo setor, querendo ou não, são muitas curvas, então é uma pista bem complicada para acerto, é uma pista tradicional. Já teve no final do calendário, não exatamente na última corrida, não lembro, não me recordo se já foi a última corrida de alguma temporada, mas já teve pro final ali, já teve no início também, né? Agora, na verdade, está pro final. Já esteve mais no início da temporada ali, segunda e terceira corrida, quarta corrida ali algumas vezes. Antigamente o calendário era bem mais reduzido. E eu acho uma pista totalmente indispensável para a Fórmula 1. Canadá. Canadá é complicado. Canadá é uma pista rápida, uma pista que já teve várias corridas memoráveis, né? Sempre tem muita disputa. Tem a possibilidade de batida tanto no Muro dos Campeões, né? Que é na última curva aqui, na última chicane que traz para a reta dos boxes, como
naquela descida, aquele mini S que tem também, logo após ali as primeiras duas curvas, acho que é a terceira e quarta curva, se eu não me engano. Então ali também tem um risco de batida bem grande. Mas Canadá eu não colocaria ele nem como não pode faltar. Eu acho que o Canadá, para mim, vem no ok. No ok, mano. Essa pista é uma pista boa, uma pista veloz, mas que eu não sei, na minha opinião, falta algo, né? Esse ano teve uma corrida boa, mas nem todos os anos é a melhor corrida. E eu acho que tá no ok. Vou colocar aí Montreal no ok. China, circuito de Xangai. Cara, voltou pro calendário esse ano, né? Era para ter 2020, 2021, mas aí teve a questão do problema da pandemia, que foi anulado e depois acabou sendo adiado mais GPs, né? E voltou a ter nesse ano de 2024. Eu coloco China aqui em não pode faltar. Acho que é uma pista assim como Interlagos bem completa. Tem um circuito, uma parte mais travada, tem uma parte mais reta, tem uma reta gigantesca, né? Que não é a reta dos box, tá? Então, isso aqui eu acho que traz diversas possibilidades, né? E acertos diferentes dos carros. Eu acho que dá sempre uma corrida boa, né? E leva o carro. A maioria dos carros vão tentar o seu limite aqui nessa pista. Eu acho que não pode faltar o GP da China. Le Mans, que se eu não me engano, a Fórmula 1 já correu lá há muito tempo atrás. Porém, eu colocaria para F1, né? Eu sei que não é aquele circuito de Le Mans do 24 horas de Le Mans, tá? Esse aqui é o Le Mans GP. É um circuito mais reduzido ali. Não é aquela quilometragem toda das 24 horas de Le Mans. Porém, eu colocaria aqui como ok. Né? Não, nunca vi a F1 recente, nem a corrida que já teve na F1 lá nesse circuito eu também nunca assisti, mas imaginando ali pelas retas, pelas curvas, acredito que seria um GP meio monótono, tá? Não seria talvez tão emocionante assim. Que mais? Manicure. Aqui na França já teve bastante corrida lá, né? Antigamente foi trocado depois por Paul Ricard, né? Hoje, se eu não me engano, não tem nenhum circuito francês na Fórmula 1, tá sem nenhum no calendário. Manicure eu colocaria como não pode faltar. Vi muita corrida épica lá, suas subidas e descidas, né? A França tem meio que essa característica aí, né, no seu relevo, então a maioria dos circuitos vai ter muita subida e descida. E Manicoot, eu acho que ela é bem evidente isso. Eu acho que traria corridas bem disputadas, bem emocionantes, né? Frenagens fortes, tem grampos de primeira marcha, assim como em Mônaco. Então, esse aqui, não sei se visualizar. Manicure eu colocaria como não pode faltar. Já Paul Ricard, essa eu não gostava. Essa pra mim tinha muita reta, mas eram corridas de comboio. Na minha opinião, não teve nenhuma corrida assim muito marcante, não que eu me lembre aqui agora. Né? Posso ter esquecido alguma, se eu tiver esquecido, vocês falam aqui nos comentários, mas eu acredito que Paul Ricard colocaria não gostei, tem melhores, tá? Eu não curto muito esse circuito. Hockenheimring, esse que está disposto aqui, não é aquele antigo, aquela que tinha as três longas retas, né? Que o Barrichello ganhou em 2000. Esse já é o circuito já remodelado ali e esteve nos últimos anos. Se eu não me engano, até 2018 ou 2017. Esteve na Fórmula 1, desde então não tem mais esse circuito, né? Que pena, circuito tradicionalíssimo na Fórmula 1 e Hockenheim, não só por causa desse traçado, mas por causa daquele traçado antigo também, eu colocaria ele em melhores de todos os tempos. Eu acredito que esse circuito de Hockenheim também é um circuito bem mesclado, tem retas, né, tem partes mais travadas, tem curvas difíceis de fazer, né, que o piloto numa marcha ali, se ele errar uma entrada de curva, ele acaba perdendo muito tempo em relação ao outro, então é um circuito muito técnico, né? E também que proporciona várias disputas. Então, melhores de todos os tempos, eu só posso no máximo 5. Já utilizei 3, tá? A gente tinha combinado lá no início do vídeo. Então vamos seguindo aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande.
Alemanha, Nürburgring. Nürburgring também tradicional, né? Não é aquele das 88 curvas, né? Do chamado Inferno Verde, mas essa aqui também é uma corrida muito de subida e descida, uma corrida que também proporciona bastante disputa. Eu acho que colocaria em não pode faltar. Poderia muito bem voltar para a Fórmula 1, sim. Então, não pode faltar Nürburgring. Japão, Suzuka. Cara, Japão, eu só coloco essa corrida em não pode faltar por causa da tradição dela. É uma corrida que já definiu vários campeões mundiais. Até quando ela não era a última corrida, né? Não era a última corrida da temporada, era ali a penúltima ou antepenúltima, tinha disputa, né, de título nela. Se o piloto X ganhasse, mesmo que o outro conseguisse ganhar a outra corrida, não conseguia mais ser campeão. Então teve muita decisão de título em Suzuka, no Japão. Então por isso que eu coloco pela tradição. Não é uma pista que geralmente dá corridas muito empolgantes, a não ser no passado que os carros, né, tinham essa diferença menor, conseguiam andar na turbulência de ar sujo com mais facilidade do que os carros de hoje em dia. Então eu acredito que coloco aqui e não pode faltar o GP de Suzuka. Vamos lá, Silverson, o tradicional, e esse aqui eu coloco melhores de todos os tempos. Tomara que não dê 5 e precise da sexta, porque senão eu vou ter que tirar alguma delas, né? Então, Silverstone aqui, sem palavras, circuito que dá disputas, né? Que já teve mudança de reta dos boxes, já foi uma parte da pista, hoje é em outro. É um circuito que proporciona ali diversas é, modificações que podem, né, trazer uma emoção maior à corrida. E é um circuito que já mudou ao longo da história na Fórmula 1 e um circuito que já teve bastante disputa, bastante tradição também. Então eu coloco ele como melhores de todos os tempos. Imola, nossa, cara, o melhores de todos os tempos tá ficando complicada. Tá ficando complicado. Mano, Imola, eu acho que só por a maioria das corridas, pelo menos atuais, não serem tão emocionantes, né? Aquela última curva ali, eu acho que poderia ter alguma alteração nela que proporcionasse uma entrada do carro que está atrás melhor naquela grande reta ali de Imola para trazer essa ultrapassagem, porque aquela última curva acaba não beneficiando o carro que vem atrás e se ele não tiver muito próximo saindo dela, mesmo com a asa aberta, é difícil passar aqui em Imola. Então, eu colocaria ela e não pode faltar por causa disso. Tem muita tradição, também é muito carregado de tradição, o circuito de Imola, mas as corridas, principalmente as atuais ali, né, o circuito sofreu alterações, tá? Da época, né, é o circuito que veio ali o Senna a falecer, mas na época era outro traçado, né? Era outra mudança, né? Então, ao longo dos anos foi sofrendo aí algumas alterações e o circuito que está hoje, né, que basicamente é esse traçado aqui, eu acredito que ficaria em não pode faltar, mas não colocaria melhores de todos os tempos. Mugello, né? Mugello, a Fórmula 1 correu lá em 2020, né? Porque foi uma região que podia, né? Tava disponível ali na época com todos os problemas que estavam acontecendo, né? De correr, de ter corrida. Então, eu acho que foi lá, mas por causa disso, se eu não me engano, teve duas corridas lá, ou foi só uma, e foi duas em Portugal, não sei se eu tô vendo. Foi uma corrida muito disputada no início, no quesito batidas, né? Então, depois a corrida ficou mais tranquila. A corrida tem uma longa reta, tem uma parte mais traçada, um traçado mais travado. Mas eu colocaria ela, não sei. Eu acho que Mugello eu colocaria. Só teve uma vez na Fórmula 1. Eu acho que eu vou aqui, não gostei, mas tem melhores. Eu acho que é isso. E chegamos em Monza. Monza, sem palavras, complicou que agora deu as 5, galera. Aqui é um circuito que vocês vão falar, ah, mas XT, não tem muito modificação do circuito. O circuito tem algumas curvas lentas com muita reta. Exato. Mas já trouxe essas muitas retas, né? Principalmente aquela primeira curva ali, aquela frenagem
podendo frear lado a lado. Quem frear mais dentro acaba tendo uma vantagem, mas acaba esquentando mais o pneu. Então, tem essas possibilidades para os pilotos, mesmo numa corrida que os carros estão mais parecidos, né, em questões de ajuste, acaba proporcionando algumas ultrapassagens. Também é um circuito que já teve vitórias totalmente inesperadas, né? Assim como eu não lembro o ano que a McLaren pegou P1 e P2 aqui e não era nem um pouco esperado. Acho que foi 2021, se eu não me engano. E assim como outras vitórias também que já teve nesse circuito. Então é um circuito muito tradicional na Fórmula 1 e eu gosto bastante na corrida aqui em Monza. Eu coloco como melhores de todos os tempos. Vamos lá, Malásia. Nossa, Malásia eu colocaria aqui também. Melhores de todos os tempos. Inclusive, gostaria muito que esse circuito voltasse. Aqui, a questão não é nem o traçado. Eu vou colocar e não pode faltar. Mas a questão da Malásia não é nem o traçado. O traçado, se vocês forem ver, tem muita reta, muita curva de média a alta velocidade. Quase não tem curva travada, a não ser essas duas primeiras aqui. Porém, o circuito da Malásia é um circuito que o clima lá traz toda a disputa. O clima muda toda hora. Às vezes na sexta-feira diz que no domingo ia fazer sol, 0% de chance de chuva, olhando na sexta-feira a previsão. Quando você vai, amanheceu no domingo, já é 80% de chance de chuva e chove muito e hora para e a pista seca. Então as corridas aqui, pelo menos na época do ano que ela acontecia, né, que era ali entre as primeiras corridas do ano, que era entre as 4 primeiras corridas que a Malásia acontecia, era muito emocionante. Então, eu acho que colocaria em não pode faltar, inclusive deveria voltar. México, tá aqui uma corrida que eu não gosto. Tem uma reta muito grande. Não entendo por que não tem mais ultrapassagem naquela reta principal. Porque a entrada, né, a última curva de entrada para a reta, possibilita os carros entrarem próximos aos outros. Mas mesmo com o DRS aberto, eles dificilmente fazem muitas ultrapassagens, a não ser que um carro seja muito melhor que o outro. Não é corridas emocionantes. Aqui eu não colocaria nem não gostei, eu colocaria não sei para que construíram. Aqui vai a primeira no não sei para que construíram. É isso, galera. Chegamos no famoso GP de Mônaco. Galera, Mônaco é tradição. Mônaco faz parte de uma das 3 corridas que se o cara vencer, o cara é o rei do automobilismo, né? Que é o GP de Mônaco, as 500 milhas de Indianápolis e as 24 horas de Le Mans. Então, cara, é muita tradição. O circuito teve mudanças aí ao longo dos anos mais pequenas, né? Um dos que menos alterou aí durante os anos. Então eu colocaria Mônaco por causa da tradição, porque a corrida ela tende a ser chata, ser decidida totalmente na estratégia. Esse ano o Leclerc venceu, sendo que nem pit stop fez, porque teve uma bandeira vermelha no início da prova, já colocou um outro pneu, né? Já fez o uso do segundo pneu obrigatório e foi até o final da prova, então nem pit stop teve. É um circuito que geralmente dá a bandeira vermelha ou dá safety car, mas eu não sei, eu tô em dúvida. O não pode faltar, eu acho que é demais para Mônaco, tá? Por mais tá tão carregado de tradição, é o que tá pendendo para eu colocar ele aqui mais acima. Porém, eu colocaria ele em ok. Sei que muitos vão discordar, principalmente o pessoal que é mais tradicional, né, que preferia talvez ele colocar tem melhores de todos os tempos. Realmente quem vence aqui e quem vence largando mais atrás, né, largando ali, sei lá, 10ª posição, 8ª posição, 5ª posição que seja, é uma vitória já muito, mas muito merecida, né, porque é um circuito muito difícil ultrapassar, mesmo nos boxes, é bem complicado, né, aqui em Mônaco, mas eu colocaria como ok. Holanda, cara, é um GP ok, é um GP que tem retas, tem curvas fechadas, mas não é um GP que empolga, na minha opinião. Não sei vocês. Para mim, ele só tá lá, esse GP, né? Ele já existe há muito tempo, o circuito de Zandvoort. Inclusive, participa de outras categorias, participa aqui, né? O GT3. E são corridas boas, né? Corrida para carros mais lentos. Eu acho que é interessante esse GP. Mas para Fórmula 1
eu não vejo uma corrida tão emocionante aqui. Eu acho que ele só tá lá porque o Verstappen começou a brigar pelo título, né, e tal, e chegou ali meio que no topo da Fórmula 1, mesmo antes de ganhar o primeiro GP, o primeiro título mundial. Mas eu acho que ele veio mais carregado aí da torcida holandesa. Verstappen na Fórmula 1 ali, sendo o cara que poderia bater o Lewis, né, antes de bater. Então, eu acho que ele veio por causa disso. Eu colocaria ele aqui. Não gostei, tem melhores. Acho que Zandvoort, na minha opinião, entra aí. Estoril. Estoril é o circuito meu circuito preferido, né, de Portugal. Para mim aqui entra na mesma questão. Altos e baixos, muito mudança de relevo, uma grande reta, um grande grampo ali, uma curva de raio longo ali, né, para a entrada da reta principal. Então, várias curvas travadas, né? Curvas baixa velocidade. Tem aquele saca-rolha. Então, cara, eu acho que esse circuito aqui é bem interessante. Acredito que é o melhor de Portugal. Né? O pessoal português aí no canal, não sei se vocês concordam, vocês podem dar a opinião de vocês também. Mas eu colocaria ele, que ele poderia muito bem estar na Fórmula 1. Eu colocaria em não pode faltar. Já o de Portimão, eu acho ok, tá? Portimão também é bom, é um circuito bom, mas o Estoril eu acho que é o preferido, é o meu preferido. É isso. Colocaria aqui Portimão, o traçado que eu digo, tá? Falando referente ao traçado. Vamos lá para Rússia, Shossi, que teve boas corridas, tá? Enquanto isso, só que assim, tem a problemática da Rússia, é um país com bastante conflitos, né? E aí, globalizados, então acaba atrapalhando politicamente ali, talvez a presença de um GP assim na Fórmula 1 atual. Mas eu acredito que teve aquela corrida épica lá que Lando Norris tinha tudo para ter ganho, acabou não parando, né? Não trocou o pneu quando deveria, acabou perdendo a corrida lá. Choveu, aquela chuva torrencial que caiu do nada. Então, eu acredito que esse GP coloco como ok. Coloco como ok, Sochi. Eu acho que é bacana. E aqui tivemos essa corrida lá em 2020, né? O Bottas, se eu não me engano, venceu. Não, o Bottas fez a pole. O Russell substituiu o Hamilton, se eu não me engano, nesse GP aqui, né? E acabou não ganhando a corrida. Não lembro quem foi o vitorioso no GP de Saki, né? Também no Bahrein, né? Acontece. Basicamente é na mesma pista, só que com um traçado diferente. Então, basicamente aqui eu colocaria, não sei. Isso aqui eu colocaria em não pode faltar. Eu acho esse circuito melhor que o Bahrein tradicional. Acho o circuito muito veloz, mas pegou as curvas certas. É uma espécie de oval, entre aspas, bem entre aspas aqui, mas vamos dizer assim, né? Que é o que mais se aproxima de um circuito oval que a, que a Fórmula 1 correu, né? Então, eu acho que mais que Indianápolis vai ter também o GP de Indianápolis ali na frente, mas eu acho que mais que o de Indianápolis. Acho que esse GP aqui, bem veloz, a volta abaixo de 1 minuto, colocaria como não pode faltar. Para mim, esse traçado aqui poderia ser revisto, né? E ser utilizado talvez um ano esse traçado, um ano outro traçado, poderia ser uma ideia. Singapura, cara, já tiveram algumas mudanças. É uma corrida que acontece à noite, tem um glamour ali, é um circuito de rua. E cara, Singapura não acontece muita emoção geralmente nas corridas, tirando o 2008, né? O Singapura 2008 lá, a batida proposital lá do Nelsinho e deu toda aquela confusão e agora está sendo relembrada por causa da volta do Briatore à Fórmula 1, mas eu acho que eu botaria em não gostei, tem melhores. Acho que é isso. O de Singapura não é dos meus preferidos, tá? GP da Espanha.
para mim eu coloco aqui não pode faltar. É um GP tradicional, é um GP que, querendo ou não, traz ali sua competitividade, né? Tem lá sua disputa ali também. Tem a questão do pneu desgastar demais, então quem poupa mais pneu acaba sobressaindo no final da prova. Então eu acho que o GP da Espanha seria bem interessante por alguns fatores, né? Eu acho que não pode faltar, é um circuito tradicional na Fórmula 1. Vai mudar, né? Opa, eu só errei uma coisa aqui, galera. Me perdoa. Eu coloquei o circuito de Valência, tá? Vamos pegar. Esse é o de Valência, desculpa. Eu falei, tudo isso que eu falei foi do de Barcelona e tá previsto sair da Fórmula 1 a partir de 2006. Vai entrar o GP de Madrid, tá? Então vai mudar, vai ser um circuito de rua. Eu não concordo, né? Mas quem sou eu? Eu preferia Barcelona, né? Olhando lá a volta virtual no GP de Madrid, eu acho que provavelmente Barcelona seria melhor. Valência não é uma corrida que fica para trás, tá? Sempre entra ali no calendário quando precisa cobrir alguma brecha, substituir alguém. Não é uma corrida que tem todos os anos, mas vira e mexe ele aparece ali, né? Uma corrida em Valência. Antigamente aparecia muito mais, né? Hoje em dia acho que faz muitos anos que não tem, mas eu colocaria como um circuito ok, né? Não tem toda a tradição, né? Mas é uma pista boa. Turquia eu já colocaria como não pode faltar. Eita, que esse não pode faltar tá ficando grande. Turquia, várias corridas memoráveis, é um circuito bom, promove bastante disputa, pelo menos nos carros antigos, né? Os carros mais novos a gente já não tem tanta ideia, né? Desse GP da Turquia aqui, mas pelo menos antigamente trazia boas corridas. Então vou deixar ele ali em não pode faltar. Húngaro Ring eu vou botar em ok. Húngaro Ring tem sua tradição ali, tem algumas corridas que você lembra de momentos marcantes, assim como em 2010 o Barrichello passando no Schumacher lá, quase batendo no muro, mas ultrapassagem não é o forte desse circuito. Hoje, né, com os carros atuais aí com DRS, tem 2 pontos de acionamento, né, tem na reta principal e logo após aqui nessa reta menor, mas que não traz muito ultrapassagem, é mais do mesmo. Eu colocaria só como ok por causa de toda a tradição que ele tem há muitos anos e não sai, né, basicamente do calendário. Então, o GP da Hungria aí colocaria como ok. Vamos lá, cota, né? GP de Austin, ou Circuit of the Americas, né? Cota é a abreviatura, mas vamos lá. Cota eu colocaria para Fórmula 1. Falando em Fórmula 1, não gostei, tem melhores. Tem a reta principal é uma reta boa, né? Tem um acionamento bom de DRS. A reta oposta lá, aquela grande reta, maior reta, também tem uma área de acionamento, né? Tem uma curva de baixa velocidade antes dela, ou seja, proporciona que o carro acaba se aproximando um pouco mais, mas não é um circuito que me atrai tanto, não tem tantas corridas memoráveis. É mais um fim de semana na Fórmula 1, na minha opinião. Então, eu coloco como não gostei, tem melhores. Cara, agora em contrapartida, Indianápolis. Indianápolis, eu colocaria Indianápolis como não pode faltar. Isso aqui era muito bom. Pegar, né, metade do oval quase aqui, metade do oval da Indy 500, né, e um pedaço do circuito misto. Isso aqui era memorável na Fórmula 1, mano. Que acerto você fazer? Como fazer esse acerto? Como fazer o carro andar em curvas, né, com um certo grau de angulação, né, com o pé embaixo, né, sem ter risco de a traseira sair lançada, né, e bater no muro, né, fazer isso aqui de pé embaixo e ao mesmo tempo ter boa velocidade em curva, né, em curvas mais travadas, né, e tem algumas partes de curvas bem mais lentas, né, e outras que são curvas de média velocidade. Então, é um circuito que eu acho que poderia voltar, né? Tem toda a questão dos problemas que aconteceram, né? Dos conflitos que tiveram ali, mas é um circuito que eu acho que Fórmula 1 aí, já que a Liberty Media é americana, poderia já tentar ver o regresso aí. Vietnã, o circuito que já era para ter tido corrida lá,
mas nunca teve. Não sei como tá, eu vou falar verdadeiramente para vocês. Eu não sei se em 2025 vai entrar no calendário, porque o circuito foi construído para ter a Fórmula 1 e a Fórmula 1, até onde eu sei, não andou lá. Até onde eu sei, não andou lá ainda. Era para ser em 2020, se eu não me engano, a estreia, e teve a pandemia, e depois disso ficou igual o GP da China. Foi passando, 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 e não sei. Cara, dito isso, não temos o GP do Catar aqui, que era uma que eu ia colocar, não sei para que construíram, tá? GP do Catar. Mas dito isso, Vietnã, eu coloco aqui. Não sei para construir, porque até agora não correu lá, então é mais por esse motivo. Não sei o que dizer, se seria, né, nesses outros status aqui. Mas, melhores de todos os tempos, tá? As 5 aqui, consegui, né? Acabei, talvez, não subindo Imola. E Imola é pesado também para subir. Austrália também poderia entrar aqui, encaixar. Não sei se... Não, Barcelona acho que não. A Barcelona vai bem aí. Malásia. Malásia é muito boa essa corrida, Malásia. Mas é isso. Vamos fechar em Bélgica, Brasil, Alemanha, Reino Unido, né? Silverstone, né? E Monza. Então temos aí Bélgica, Brasil, Alemanha, Reino Unido e Itália. São os 5 países representados aqui pelas pistas. E é isso, galera. Melhores de todos os tempos. Não exatamente nessa ordem, tá? Isso aqui foi a ordem que eu fui buscando aqui de baixo. Então, não tá classificado aqui que da Bélgica é a melhor e de Monza é a melhor, né? Então, aqui tá aleatório. Aqui também no restante todos são aleatórios. Não pode faltar ver o restante, ok. Não sei para que construíram, coloquei México e Vietnã. México porque realmente eu não gosto da pista, eu acho que não são corridas boas. E é isso, galera. E no mais é isso. Meu muito obrigado a todo mundo que assistiu aí até agora. Vejo vocês ali nos próximos vídeos e também nas lives. As lives voltam semana que vem. Então, meu muito obrigado. Deixe nos comentários aí o que vocês acham, né, da opinião de vocês, o que eu errei aqui. Errei muito, errei rude em alguma coisa aqui. Não, isso aí não tem condições de você ter colocado aí. Então, eu queria saber a opinião de vocês também. Deixem um like no canal. E é isso. Meu muito obrigado a todos vocês e fui!